é muita burrice. Concorda que é muita burrice. Gente, na era digital, o algoritmo monitora tudo que você faz. Pô, é burrice, é burrice. Os relatos se repetem em todo o país. Mulheres e pessoas idosas estão sendo vítimas de golpes aplicados por motoristas por aplicativos. E não é uma coincidência, é uma estratégia. São dois tipos de fraude, mas o mesmo perfil de vítima. O que levou a Uber a ajustar o algoritmo e desativar um grande número de contas de motoristas. O que você vai ver agora não é exceção, é um método. É muita covardia. Mulheres e pessoas idosas se tornaram alvo de uma fraude praticada por criminosos, por verdadeiros bandidos, mas que parecem ser motoristas por aplicativos, porque na prática eles desempenham essa atividade. A multiplicação dos casos levou Uber e 99, mas principalmente a Uber a agir. Ajustes no algoritmo, cruzamento de informações e uma crescente onda de desativações de contas de motoristas. Quando a plataforma mexe no sistema, é porque deixou de ser um caso pontual. O primeiro golpe consiste em esticar a corrida. A usuária, e é sempre mulher, ou uma mulher idosa, ou mesmo um homem mais idoso, chega ao seu destino. Desce do carro, mas o motorista não encerra a viagem. Ele continua rodando, até um ponto que considere estratégico, e não raro, volta para o lugar de onde começou a viagem. E a viagem continua contando, e o valor final vai lá para cima, bem maior do que aquele que o passageiro deveria pagar. Esse print foi compartilhado comigo por uma usuária que é seguidora do Claudião e para a qual eu fiz uma viagem no último fim de semana. Ao entrar no carro, ela reconheceu e aí relatou o ocorrido em setembro de 2025. Ela disse que pegou o carro no Rio Vermelho, saindo da balada, para sua residência em Alphaville, na Avenida Paralela. Olha onde o motorista encerrou a viagem. Ampliando bem para você ver. A antiga fila do aeroporto de Salvador. Ou seja, ele rodou 12 quilômetros além do destino da usuária sem que tivesse uma parada. A viagem foi anunciada por pouco mais de R$40 e em seguida ela recebeu a notificação do banco de que a Uber tinha cobrado 70 e tantos reais. Reagiu, contestou, a empresa tentou manter a cobrança adicional, mas diante da insistência da usuária, acabou ressarcindo 30 e poucos reais, fazendo com que o valor ficasse ajustado para aquilo que foi anunciado inicialmente para ela. Uber e 99 já tratam isso como fraude, oficialmente. O segundo golpe é ainda mais perverso. A passageira, mulher ou uma idosa, paga a corrida normalmente. O motorista informa a plataforma que não recebeu mesmo o pagamento tendo sido efetuado. Numa análise inicial, a Uber acreditava o valor a mais ao motorista, porque ele disse que não recebeu quando tinha recebido e a Uber paga 2 vezes a ele. Só que a usuária, nesse caso, fica com a dívida em aberto na plataforma. Isso, meu amigo, não é falha do sistema. É uma fraude intencional. Os relatos das vítimas mostram um padrão muito bem definido. Mulheres e pessoas idosas. E por que eles escolhem esse público? Porque oferecem menor chance de um confronto, menor probabilidade de uma discussão, de uma intimidação verbal, mais dificuldade para contestar, principalmente em se tratando de uma pessoa idosa, e mais receio de discutir. Se fosse apenas oportunismo, eles fariam isso com qualquer passageiro, inclusive com homens, mas não fazem. Eles escolhem quem não vai reagir, quem não vai oferecer risco para ele, não só de uma discussão, como até de um confronto. Ouça o relato do filho de uma das vítimas que fez contato com o Claudião. A mãe dele, que foi lesada por esse bandido travestido de motorista, é uma senhora de 85 anos de idade. Cláudio, meu irmão, desculpa estar te incomodando, tá? Mas desculpa de coração mesmo. Mas é porque a confiança é a alma do negócio. Minha mãe, de vez em quando, vem pegando Ubers para pequenas viagens, né? Da Barra pro Shopping Barra, né? Viagens curtas. E de vez em quando o aplicativo dela tá dizendo assim, olha, você está devendo R$8 porque não pagou a viagem inteira. Ou
você cancelou uma viagem e aí tem um valor de X reais a pagar na próxima viagem. Sempre esse tipo de informação. E o detalhe é que isso não está acontecendo, porque ela paga isso direitinho. E eu sei porque acompanho isso o tempo todo e ela está sendo premiada com essas informações. E uma coisa, quando diz isso, pagar na próxima viagem, de forma direta e objetiva, o motorista está ganhando com isso? É uma desonestidade do motorista? Me explique depois com calma isso, meu irmão. E desculpe mais uma vez estar lhe incomodando. É porque confiar, eu só consigo confiar em você para esse tipo de orientação. Até porque você foi criar o canal do Claudião, já viu, meu irmão. Aí eu fiquei fã. Um abraço. Isso tem se repetido em todo o país. Esse relato não é uma exceção. Um dos efeitos colaterais dessa prática criminosa é que toda a categoria acaba pagando a conta. Primeiro que as mulheres passam a desconfiar de possível má-fé de todos os motoristas. Afinal de contas, ela não sabe quem é o honesto e quem é o vagabundo, vamos dizer assim. Pessoas idosas deixam de usar o aplicativo, voltam a utilizar o táxi ou outra forma de se locomover. Trabalhadores honestos, como eu acredito que você seja, acabam sendo vistos como suspeitos. E as plataformas, Uber e 99, endurecem as regras, tornam o algoritmo ainda mais sensível. E o resultado disso é que, como o ser humano erra, imagina um algoritmo, um motorista que não comete fraude pode ser desativado por um equívoco devido ao rigor do algoritmo para evitar esse tipo de fraude. Porque, para que você tenha uma ideia, a 99, mas principalmente a Uber, diante do aumento desses casos, passou a fazer um rigoroso cruzamento de dados sempre que há uma reclamação de um usuário. Mas não só isso. A análise do algoritmo está ainda mais criteriosa quanto, por exemplo, a uma viagem do ponto A para o ponto B. Por que diabos o motorista encerrou a viagem no ponto C, sendo que o usuário, o algoritmo identifica, o usuário desceu no ponto B e ele seguiu com a viagem em aberto para o aeroporto, para a rodoviária, para o local onde tinha começado a viagem. Esse tipo de situação, meu amigo, está de acordo com o que Claudião apurou junto à Uber, sem tolerância. Encerrou a viagem fora do local de desembarque do passageiro, não precisa nem o relato da usuária. Porém, quando ocorre também o relato, a coisa fica ainda mais inapelável. Daí porque muitos motoristas estão recebendo aquela mensagem: sua conta foi desativada. Especificamente aqueles que cometem a fraude. Há outros motivos pelos quais a Uber desativa contas, inclusive motivos injustificados. Em todos os casos, desde que você não tenha cometido a fraude, é recomendado recorrer em juízo, constituir um advogado para pedir à justiça que analise o caso e obrigue a Uber a reintegrar a sua conta. E eu reitero, desde que você não seja um vagabundo, um criminoso, um bandido que pratica fraudes contra pessoas idosas, contra mulheres, além de outras fraudes por aí, e com isso causa prejuízos à plataforma, às usuárias e também aos demais motoristas. Agora, cá para nós, é muita burrice. Concorda que é muita burrice? Gente, na era digital, o algoritmo monitora tudo que você faz. Pô, é burrice, é burrice. O cara pega uma viagem aqui, para encerrar aqui. Ele não encerra a viagem, vai aberto até um outro ponto. Ah, desculpa. Além de tudo, além de cometer um delito, você que faz isso é burro. Recomendações. Para você que é passageira, passageiro também, mas especificamente mulher, e você que tem sua mãe, seu pai, tio, avô, que usa, a recomendação é: evite pagar viagens em dinheiro. Coloque o pagamento eletrônico, seja no Pix, seja o voucher que você compra digitalmente, seja cartão de crédito ou de débito. Evita pagamento em dinheiro. Segundo, chegou no destino, você recebe aquela mensagem, inclusive sonora, da Uber, da 99, e aparece na tela do aplicativo indicando o encerramento da viagem. Aconteceu isso? Beleza, tranquilo. Não aconteceu? Motorista, por favor, encerre a viagem. Aquele mal intencionado, aquele mais perverso, vai tentar dar uma de João sem braço, jogar o barro na parede. Poxa, eu fiquei aqui sem Wi-Fi, mas assim que eu pegar o Wi-Fi eu encerro. Eu compartilho meu Wi-Fi com você.
mas encerre a viagem. Exija o encerramento da viagem no local em que você desembarca, a menos que dali em diante você tenha colocado uma parada. Aí é outra questão, para levar uma pessoa. Mas se não, tem que encerrar a viagem. Mas se mesmo assim o valor da viagem que a Uber anunciou foi R$50, não houve nenhuma alteração de rota, não houve a inclusão de uma parada, ou seja, a viagem transcorreu normalmente até o seu destino. E depois, o seu banco notifica que a Uber cobrou R$70, R$80, R$100, abra uma reclamação, conteste junto ao aplicativo e não abra mão do ressarcimento. Para você que é motorista, isso não é esperteza. Isso é burrice. É um atestado de que você não tem inteligência, mas nem um tiquinho sequer. É muita burrice. Toda fraude digital é rastreável em tempo real, cabeção. E como consequência, leva à desativação da conta. Trabalhe de maneira honesta, rapaz. Se não está dando para você, procura outra coisa o que fazer. Usa criatividade, não o caminho da criminalidade. Consegui ajudar você com a informação do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Esse foi o objetivo. E se eu alcancei esse objetivo, eu te peço que você dê um joinha e também compartilhe o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro.